qual é o conceito de menopausa? Menopausa é só isto e agora acabou. Nunca mais pensem que menopausa é uma coisa muito complicada, porque menopausa é um dia na vida das mulheres. Um dia. É o dia em que faz 12 meses que tivemos o último período menstrual. E esta? É só um dia. Mas menopausa é um processo. É o processo de menopausa. Está errado. Não corresponde àquilo que é realmente. Àquilo que acontece realmente. Dizer que menopausa é uma coisa que dure mais do que um dia. Porque não é verdade. Menopausa é só um dia. É o dia em que faz 12 meses que aquela mulher teve a última menstruação. Divide-se em 3 fases distintas. E a doutora Lara já falou numa delas várias vezes. A primeira fase é pré-menopausa. A segunda fase é perimenopausa. E a terceira fase é pós-menopausa. Olha, quando ouvirem falar de climatério, saibam que a ONU, a Organização Mundial de Saúde, já determinou o século passado que se abolisse deste léxico, deste vocabulário, a palavra climatério. Climatério foi substituído por outra palavra que é perimenopausa. Mas não se admirem de continuarem a encontrar a palavra climatério, mas agora vocês já vão saber mais. Quando ouvirem dizer climatério, o que as pessoas estão a querer dizer, se estiverem a dizer bem, é perimenopausa, que é a fase do processo de menopausa mais desafiante, onde mais sinais existem, onde há mais exuberância, digamos assim, onde aquelas coisas menos agradáveis acontecem. E atenção, que não é a toda a gente. O que se diz, o que está determinado na literatura científica, é que em 10 mulheres, 7 sofrem com o impacto da menopausa. 3 não. Portanto, não é uma fatalidade que dá a todos, não. Há 7 que sofrem com esse impacto, mas 3 não têm nada para contar. Este gráfico está no livro e mostra as oscilações hormonais desde que nós nascemos até aos últimos anos de pós-menopausa. E reparem, nascemos com um nível hormonal que depois vai para ali descendo. Podíamos aqui complicar as coisas. Falamos de progesterona, falamos de estrogênio, falamos de testosterona, mas isto para nós só tem um interesse para ilustrar, para sabermos que há 3 hormonas fundamentais que andam aqui aos saltos desde que nós nascemos e vão continuando a saltar, umas vezes mais, outras vezes menos. Interessa saber que é por causa destas oscilações hormonais que há sinais que se manifestam na nossa vida, no nosso corpo. E isso é verdade na menstruação, já ouviram falar na tensão pré- e pós-menstrual, é verdade na gravidez e é verdade na menopausa. Quais são os tipos de menopausa que existem? Existe a menopausa espontânea, que é aos 51 anos. A tardia, depois dos 55. A precoce, antes dos 40. E a induzida iatrogénica e cirúrgica, que é por cancro e outras doenças. E existe uma outra entidade, que é a insuficiência ovárica precoce. E eu ia pedir à Ana, se fizer o favor, um médico ginecologista, que nos diga sobre a menopausa induzida e sobre a IOP. Sim, a IOP é uma circunstância muito importante a conhecer, porque todos estudam bem que para estas mulheres pode aumentar a taxa da mortalidade cardiovascular, especialmente cardiovascular, e também a morbidade de doenças cardiovasculares se elas não vão receber um tratamento hormonal, porque a privação dos estrogênios, que já estava a falar deles, é importante para manter a saúde cardiovascular, especialmente. Acima disso, há o problema da qualidade da vida também. Pode acontecer afrontamentos, especialmente depois menopausa, cirurgia foi provocada como uma cirurgia, é mais rápida, é mais repente, é mais forte, mais importante.
E então, para estas mulheres com IOP, insuficiência ovárica prematurica, é especialmente importante de avaliar o estado de saúde e propostar o tratamento hormonal da menopausa. Mesmo para mulheres que têm um risco elevado de cancro de mama, não é uma contraindicação, porque o benefício é sempre superior do que o risco, mesmo para mulheres que são portadoras de mutação genéticas com um risco muito elevado do cancro de mama. Estas mulheres do que estou a falar representam 5% das mulheres, não são muitos. Mas, mesmo com um risco muito elevado de cancro de mama, o benefício é superior aos riscos. Então, esta categoria de mulheres deveriam ser seguidos pelos médicos e receber um tratamento hormonal da menopausa. Ou seja, são poucas, são 5%. Não, 5% são genéticos. Não. Perdão, Alors, okay. não, são menos que isso. O IOP depende dos estudos entre 1% e 4% da população geral. Depende de países de Fossem só 10, mas a estas mulheres é-lhes negada a possibilidade, por exemplo, mesmo que queiram, de ter filhos, se não forem tratadas. Portanto, isto é um caso muito sério e é daquelas situações em que é uma questão médica. Mas é importante que nós tenhamos isto na nossa cabeça. A menopausa não é doença. A menopausa, em certas situações, pode se transformar numa doença se não for devidamente acompanhada. Nem sequer é tratada, é acompanhada. E também, se posso interromper um bocadinho, para mim é a transição menopáusica. Falamos também da transição menopáusica, pré-menopausa, perimenopausa, pós-menopausa. É um período muito importante para mulheres, no sentido dos médicos, para avaliar o nível de risco das mulheres e para implementar modificação de comportamento de vida, do estilo de vida, aumentar a atividade física, moderar a alimentação, porque podem acontecer modificações metabólicas. E então, sempre stop do tabaco, Deixar de fumar. Desculpa o meu português. E também falar como médico de problemas de seca vaginal para melhorar a vida sexual, que é importante para o cérebro e para o humor, um bem-estar, problemas de sonho, que podem ser também ajudados. E todos os sintomas podem ser ajudados para melhorar a qualidade de vida destas mulheres. E também avaliar o nível de risco para potencialmente diminuir a taxa de doenças cardiovasculares, implementar o rastreio de cancros e tudo. Então é um período da vida para nós que é especialmente importante para consultar e para ser acompanhado durante este período e mesmo depois se existe um risco específico. Ou seja, para que isto aconteça, temos que saber que estamos em menopausa, que estamos em processo de menopausa. E o problema é esse. Para falar nos impactos e sinais, quando dizíamos que menopausa não é doença, mas pode derivar em estados de doença, temos que estar atentos todos aos sinais que o nosso corpo vai dando. E então, quais são esses efeitos que habitualmente aparecem? As consequências físicas das alterações hormonais, reparem, sintomas, não. Então, a menopausa tem sintomas porque as tantas? Tem efeitos, percebem? Olha, querem ver o efeito da menopausa que eu lhe dei outro nome? Os afrontamentos. Credo, coisa pobre, que feio!
Veja-se. É muito mais chique. Querem ver outra? Que não é da menopausa. Joanetes. Eu? Não. Eu tenho a Luxvalgo. É muito mais giro. É a mesma coisa. Estão a ver? Esta história. Pode-se brincar com isto da maneira que nós quisermos. Se quisermos. E se estivermos a perceber o que estamos a dizer. E essa é que é a chave para a coisa deixar de nos incomodar. Se nós pensarmos naquilo que a menopausa nos faz, nesta perspectiva, conhecendo, reconhecendo, deixa de nos fazer confusão. E deixando de nos fazer confusão, pode até ser divertido. Estão a ver? Eu estou a dar uma pista para aquela pergunta. Menopausa e doença, não. Sintomas, não. Há efeitos.